Agora, Agora sim. bem, Agora sim. tá bem, até agora nós não entramos em nenhum conteúdo, era só, Por né? isso que eu não falei. Não, não, mas pessoal, muito obrigado. Eu agradeço por ter falado. E quando for assim, fala antes. Pode falar, não tem problema nenhum, tá? Eu não fico chateado, não sou daqueles. Eu sou chato, assim, mas não desse tipo de chatice, tá? Então, me chame, me lembram aqueles que chegaram, meu nome é Silvio, me chamou, ô Silvio, para um pouquinho. Não tem problema, tá? É que não tinha conteúdo ainda, por isso que eu não falei. Não, tranquilo, tranquilo, cara. Eu só te digo o seguinte, muito obrigado, porque eu não tinha me ligado que não estava gravando, tá? Então, assim, Ok. ó, o que eu estava dizendo para vocês? Eu vejo o Rafael sair lá, então eu armazeno essa informação na minha memória, tá? Eu armazeno essa informação na minha memória e depois, mais tarde, quando terminar a aula, eu cruzo com ele lá e pô, velho, o que é isso saindo aí da, da, da secretaria e dando banda ali ali fora? Né? Então, o CLP faz a mesma coisa. Em determinados momentos, ele pega a informação e armazena. Para quê? Para, num futuro, ele tomar alguma atitude. Não que eu tenha que tomar qualquer atitude contra o Rafael, né? Só um exemplo, por favor. Né? Então, é a mesma coisa. Se eu não tivesse aqui, tivesse em casa, estivesse na minha casa lá, né, no meu lugarzinho para dar aula para vocês, o que ia acontecer? Minha namorada, minha mãe ia passar lá e eu ia ficar... Aí depois eu ia armazenar aquilo, depois eu ia dizer, pô, mãe, eu estou dando aula, fica na tua lá, vendo tua novela. Não fica passando aqui, afinal, eu estou dando aula, respeito com todo mundo que está vindo na aula. Minha namorada é a mesma coisa. Ô, Maria, e tu quer aí, Maria? Mas eu vim te trazer uma aguinha. Não, durante a aula não tem aguinha, não tem nada. Se traz antes da aula, depois não. Então, vocês vejam que tudo isso que eu estou falando para vocês é como o CLP trabalha. E se tu for analisar, é mais ou menos como a gente trabalha. Nós temos aí sensores, a gente pode dizer aliás, os CLPs têm dois tipos de entrada, né? Aqui só dando uma pincelada, depois nós vamos passar mais isso aí, né? Só dando uma pincelada, dois tipos de entrada. Uma entrada digital e uma analógica. A entrada digital por exemplo, que eu vejo que, pum, apagou a luz aqui. Apagou a luz. Meu cérebro vai dizer, apagou a luz, levanta, vai lá no interruptor e acende a luz. Tá? É isso. Não tem outra coisa. Então, a entrada, para mim, é luz acesa ou luz apagada. Tá? Agora, tem outras coisas que são diferentes. Por exemplo, olha aqui, ó, água. Eu vou tomar uma aguinha. Tá? Parei de tomar água. Por que eu parei de tomar água? Porque matou a minha sede com esse tanto de água que eu tomei. Bom, mas sempre é com esse tanto de água? Não. Pode ser com mais, pode ser com menos. Então, aí as entradas analógicas, ou seja, que ela tem vários valores entre um mínimo e um máximo. Tá? Eu tenho um mínimo de água para tomar e um máximo. O mínimo é uma gota, o máximo pode ser 1 litro e meio, depende da pessoa. Né? Então, eu tenho um mínimo e um máximo. Então, eu te dei dois exemplos que nós temos na nossa vida prática. Um exemplo que é binário, ou seja, aceso ou apagado, só tem duas alternativas. Tá? E outro exemplo é que é um analógico, que, ou seja, ó, eu vou tomando, eu vou enchendo, até que eu digo, não, agora chega, pronto, chegou no meu limite, deu. Ou então, não chegou no meu limite, ficou na metade só, mas eu vou parar de tomar água agora.
Porque se eu tomar demais, de repente eu vomito aqui em cima do notebook aqui. Tá? Então, o que eu faço? Eu paro de tomar. Tá? Mas isso tudo é a partir do quê? De uma programação mental e de uma entrada analógica. Praticamente todos os nossos sensores são analógicos. Os nossos 5 sentidos são analógicos, né? Então, o tato, tudo é analógico. Mas ele pode ser analógico e digital ao mesmo tempo, tá? Dependendo do que acontece. Já nos sensores, não. Os sensores, tu tem, por exemplo, os sensores de temperatura. Nós temos o termostato, que é digital, ou seja, chega a uma determinada temperatura, ele, pum, liga ou desliga um contato, tá? E nós temos o termopar, né? O termopar, o que vai acontecer? Ele vai aumentando, é 2 fiozinhos justapostos, e o que vai acontecendo? Ele vai aumentando, 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 aumentando a tensão, e tu vai verificando lá essa tensão, e tu faz uma conversão, e essa tensão te dá a temperatura. Então, a temperatura vai variar. Tá? São os dois o mesmo tipo de sensores de temperatura. Só que um é analógico e o outro é digital. O digital é o termostato. O analógico pode ser o termopar, o PT100, uma série de outros aí que marcam a temperatura. Por exemplo, o termômetro que vocês usam lá, botar no sovaco aqui, para ver a temperatura, é analógico. Por quê? Porque tu quer ver a temperatura, então ele vai subindo, né? E te indica lá 36, 36,5, 37, 37,5, 36,2, te dá um valor que pode variar. Ele não te diz, ó, estás com febre ou não estás com febre. Não, ele te dá um valor para que tu interprete. Tá? Então, normalmente, quando tu tem um valor analógico, tu tem que transformar ele em digital, que é para o CLP poder entender. Então, dentro do CLP, vai ter essa situação. Bom, tem aqui, pessoal, 3 livrinhos aqui, ó, que vocês podem procurar. São os livrinhos básicos aí que eu coloquei e mais a apostila que o Rafael botou no grupo hoje, tá? Aquela apostila pode ser, vocês devem dar uma olhadinha nela, tá? Eu iniciei essa primeira parte aqui sem dar muita bola para ela, tá? Mas tudo que está aqui tem lá, talvez com outras palavras, mas tem lá. Eu quero ver se eu faço o seguinte, se eu uso aqui algumas coisas que eu acho que falta lá, eu boto aqui, e aí depois vou fazer, vocês já sabem, ó, eu vou fazer algumas questões que vocês têm que responder e me entregar. No momento que tu respondeu e entregou, morreu, tá? Já tens a tua nota ali. As perguntas não são perguntas difíceis, não, é coisa mais básica para que vocês leiam a apostila, leiam essas nossas aulas aí que eu vou postar para vocês também, tá? Então, para que vocês leiam isso, o objetivo é que vocês leiam isso, tá? E a nossa prova vai ser isso, vai ser, então nós vamos ter 4 unidades, provavelmente vocês vão ter para cada unidade questões e vocês vão ter que entregar as 4. Aquele que entregar os 4 trabalhos, está passado, não tem discussão. Quanto vale cada trabalho? 2,5 cada trabalho. Eu vou dar nota sobre 10, mas o peso é 2,5, porque são 4. Então, 2,5 cada trabalho.
Então, tu precisa de 7 para passar. Ah, entreguei unidade 1, 2 e 3. 7,5. Se tu entregou, fez tudo bonitinho, acertou as questões, tu tem 7,5, beleza. Bom, para caso a coisa não dê bem certo, então faz as 4 e está tranquilo. Dificilmente quem entregar os 4 vai ter abaixo de 7. Tá? Bem, senhor, Sim. o senhor vai passar esse material que o senhor faz, o senhor vai botar no grupo lá? Vou. Tá. Vou. Tá? Ok. Eu tô fazendo aqui o capítulo 1. Amanhã eu devo terminar o capítulo 1. E aí eu, posto no grupo. Tá? E daí Ok, já começo a obrigado. fazer o capítulo 2. Assim que eu termino o capítulo 2, posto no grupo. Tá? Aí depois eu vou ter essas 2 semanas aí, ou 1,5 até o dia 3, eu quero ver se eu adianto bastante isso, tá? E aí, lá no início do ano, quando nós voltarmos às aulas, eu já tenha bastante material para botar para vocês, tá? Tá É ok. claro que vocês sabem, né? Assim como vocês, eu temos Natal, temos Ano Novo, eu ainda tenho mais uma coisa, que eu tenho meu aniversário, que é entre Natal e Ano Novo, né? Então, mas eu não vou sair entre Natal e Ano Novo, eu vou ficar em casa. Eu tenho uma mãe que tem 87 anos, ela tem uma perna quebrada e foi colocado pino, então ela tem uma dificuldade de se locomover. Essa dificuldade de se locomover faz com que eu precise de uma pessoa para estar com ela, né? E essa pessoa tirou férias agora. Então, eu vou ficar com ela. Hoje ela entrou em férias, né? E volta só no dia 3 ou 4 que ela volta de férias. Tá? Então, eu vou ficar em Pelotas, eu vou vir trabalhar essa semana, ainda venho trabalhar. Semana que vem eu venho trabalhar no IF ainda, até dia 29. Dia 30 eu entro em férias no IF. Tá? E aí depois, sim, depois do ano que vem, daí eu estou em casa as 2 primeiras semanas, tá? Com vocês. Todo dia a gente se vê até o dia 14, se eu não me engano. Aí depois, sim, aí depois eu quero ver se eu dou uma saída, dou uma viajada ali, uma semana. Daí já no início de fevereiro eu já volto a trabalhar no IF. E aí, então vai me sobrar pouco tempo, eu não vou... Tá? Mas, de qualquer forma, qualquer dúvida que vocês tenham, botem no grupo, aí eu, na medida do possível, respondo. Se vocês acharem que está indo muito ligeiro, ou se vocês acharem que a gente precisa de repente, 1 hora a mais para tirar dúvidas de exercícios, ou qualquer coisa que vocês... Não tem problema, a gente combina e faz 1 hora a mais, tá? Rafael me disse que nós podemos fazer aí, no nosso caso, 2 ou 3 horas a mais para tirar dúvidas, aí não seria hora de conteúdo, né? Então, nós podemos fazer, tipo, sei lá, entre 6 e 7, a gente só fica tirando dúvidas e tal, e das 7 às 9, ou depois das 9, né, das 9 até as 10, a gente tira as dúvidas, não sei. Tudo isso é combinável, tudo isso a gente se acerta. Eu não sou de cravar, ó, tem que ser, não. A gente tem que ver quando que a maioria pode, tá? Quando a maioria puder, é que fica melhor. Não adianta eu chegar aqui, tá? Não, às 6 horas vocês têm que vir. Chego aqui às 6 horas, entro, não tem ninguém, não me adiantou nada, né? Nem para mim, nem para vocês. Então, nós temos que fazer uma coisa consensual para que tanto eu quanto vocês, nesse horário, a gente consiga progredir com o conteúdo, né? E quando eu digo eu também, porque para mim, se vocês aprenderem, né, eu vou
está fazendo ao que eu me propus aqui. Tá? Eu, desde 91, dou aula. Eu já dei aula aqui no IFE de Rio Grande, eu nunca dei aula, mas eu fui substituto por 2 vezes no IFE de Pelotas, Campus Pelotas. Uma vez no curso de eletrônica e uma vez no curso de eletrotécnica. Então, foi as 2 vezes. Tá? Então, agora fazia um bom tempo que eu estava afastado e eu já estava com vontade de voltar às aulas, né? Quando eu dava aula na outra cidade, eu morava numa cidade no noroeste do estado, eu dava aula também, às vezes, eu dava aula na mecânica. Tá? Eles tinham uma eletricidade dentro da mecânica, e aí eu trabalhava com eles. Mas naquela época, CLT era um troço praticamente impensável, era muito caro. E o CLP era caro, então uma soft starter era um horror, assim, era uma coisa muito, muito cara. Hoje em dia já não é mais assim. Hoje em dia vocês veem na empresa meio que a rodo, soft starter, CLP e essas coisas todas. Por quê? Porque barateou, né? Agora voltou a ficar um pouco mais caro por conta do silício, né? Que as fábricas de silício, uma pegou fogo no Japão, né? E uma na Índia, se eu não me engano, teve um episódio de Covid em massa e aí a fábrica parou de fabricar componentes de silício. Então, 2 fábricas no mundo pararam de fabricar e isso deu uma queda muito grande, né, na produção. E aí, claro, né, tudo que depende do silício fica mais caro, né? Bom, 8 horas. Vamos. Então, ó, capítulo 1, comandos elétricos. Então, ó, normalmente eu faço assim, eu vou lendo e vou conversando com vocês sobre o assunto. E vocês vão me perguntando assim que tiverem qualquer dúvida ou se quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, não tem problema nenhum, tá? Então, ó, nesse capítulo iremos verificar a maneira de ligação dos motores monofásicos e trifásicos, visando também como fazer as reversões de rotação. Ainda analisaremos as partidas direta e estrela-triângulo, com e sem reversão. Portanto, começaremos com a certificação de motores monofásicos, de fase auxiliar ou fase fantasma. Aqui é de fase auxiliar, ó, aqui eu vou completar, que eu me esqueci na hora que eu estava escrevendo. Ó. Fase auxiliar com capacitor de partida. Tá? Com capacitor de partida, ou fase fantasma. Aquele que tem um capacitor que auxilia em sua partida. Outro motor que observaremos é o motor trifásico com 6 pontas. Nós vamos parar no de 6 pontas. Por quê? Porque o motor trifásico, ele pode ter, a gente chama de pontas, são os terminais do motor. Então, ele pode ter 6 pontas, pode ter 9 pontas, ou pode ter 12 pontas. Existe um motor que é muito raro a gente encontrar, é um motor de 3 pontas. Tá? Só tem 3 pontas disponíveis. Tá? Esse é muito raro da gente encontrar. Tá? Esse é realmente bem raro da gente encontrar. Tá? Mas existe. Eu nem botei aqui porque não é o objetivo do nosso estudo, né? E esses motores são os mais comuns e os mais simples dentre os motores trifásicos. Tanto o motor com capacitor de partida, que é o monofásico, e o motor trifásico com 6 pontas, são os mais simples e mais usados
na indústria. Como partir cada um desses motores também é objeto de estudo neste capítulo, analisando somente a partida direta dos motores monofásicos e trifásicos com suas reversões. Os motores trifásicos, veremos também a ligação estrela-triângulo, a qual tem suas características bem definidas, suas vantagens e desvantagens. E, finalmente, neste contexto, veremos a partida eletrônica, ou seja, com soft starter, encerrando assim este capítulo. Tá? Então, esse capítulo é bem definido que nós vamos fazer. Tá? Primeiro, vamos começar aqui, ó, com o item 1.1, motores elétricos. Então, nós vamos dar uma passadinha rapidinha no que é o motor elétrico. Tá? Ó, motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. É o mais utilizado de todos os motores, pois combina facilidade de transporte, economia, baixo custo, limpeza, simplicidade de comando. São máquinas de fácil construção e fácil adaptação com qualquer tipo de carga. Então, o motor elétrico, vocês sabem, eu não preciso dizer, que vocês têm no liquidificador, no secador de cabelo, alguns têm até na escova de dente, no portão, quando vocês abrem o portão lá da garagem, ou o portão de entrada do carro, né, que portão com controle remoto, motor elétrico faz isso. Na indústria, para qualquer coisa que tu faça tem motor elétrico, um torno mecânico ou CNC tem motor elétrico, uma fresa tem motor elétrico, tá? Uma calandra, às vezes, pode ser também com motor elétrico, uma esmerilhadeira, motor elétrico, uma furadeira, motor elétrico. Então, o motor elétrico, para nós, hoje, está em tudo, inclusive nos carros. Tá? Os carros da Tesla Motors, utilizam motores de corrente alternada. Tá? Se eu não me engano, são motores trifásicos de corrente alternada. Aí vocês vão dizer, mas o que ele tem uma bateria, um motor de corrente alternada, ele tem um sistema que faz a transformação da corrente contínua da bateria em corrente alternada para o motor. A Tesla Motors funciona assim. Quem foi o desgraçado que inventou esse motor elétrico? Ele tem um nome, Nikola Tesla. Tá? Esse cara visualizou, segundo alguns escritos, ele era sérvio e ele fez a engenharia na Suécia, eu acho. Tá? E o que aconteceu? Ele, quando ele foi para os Estados Unidos com 27 anos, parece. Quando ele ainda estava estudando, ele visualizou um motor elétrico. Falou com os professores dele. Os caras disseram para ele, tu tá louco, não tem como formar a corrente alternada, nós só temos corrente contínua. Corrente alternada, isso aí é coisa de louco. Tu é louco, magrão. E ele foi para os Estados Unidos, foi lá, chegou lá com 3 ou 4 dólares no bolso. Se eu não me engano, ele foi roubado ainda no navio, fizeram uma tramóia lá que roubaram ele. E ele foi trabalhar abrindo túneis lá. Depois disso, ele foi trabalhar com galerias para passar esgoto, né? E depois ele foi trabalhar com o Edison, tá? No desenvolvimento dos geradores de corrente contínua. Ele melhorou a eficiência dos geradores
e o Edison não pagou o que prometeu pagar para ele, que era $50 mil na época, que era um dinheirão. Hoje, $50 mil já é um dinheirão, imagina naquela época, era muito mais. Isso foi antes de 1900, foi 1850 e poucos, por aí. Talvez um pouquinho mais, 1860 e poucos, 70. Bom, não precisa falar que depois disso ele e o Edison não se deram muito bem mais, né? E tem um fato em eletricidade que é bem destacado, que é a guerra das correntes. Quando Edison e Tesla, os dois tentavam demonstrar qual era a corrente que era mais eficaz, era a corrente alternada ou a corrente contínua. Final das contas, a corrente alternada ganhou. Tá? E o Edison acabou tendo que fazer outras coisas, montar outras coisas, a lâmpada, ganhar dinheiro com a lâmpada, não sei o quê, um monte de coisa, mas quem ganhou isso foi o Tesla. O Tesla era para ter sido o homem mais rico de todos os tempos. Quem financiou os estudos, os experimentos dele para a corrente alternada foi um cara chamado Westinghouse. Lembram da máquina, né? O White Westinghouse, até dos cilindros, né? de ar comprimido e tal, e tem máquinas também, que é o White Westinghouse, ou Westinghouse, é esse mesmo cara aí. Tá? Ele bancou e o Tesla desenvolveu, e no contrato dizia que ele ganhava, acho que 50 centavos de dólar por cada cavalo vapor gerado. Tá? Imagina quanto ele não teria hoje, quanto ele não ganharia por hora hoje. Né? Mas chegou um momento que o Westinghouse estava mal das finanças, e ele, então, rompeu o contrato e disse, tá bem, não pode ficar, não precisa pagar mais nada, não sei o quê. Bom, final da história, vocês já sabem, né? O Tesla, quase ninguém conhece, morreu sozinho, pobre, morando num hotel, o New Yorker, em Nova York, e totalmente excêntrico, para não dizer maluco, né? Então ele tinha um pombo, ele gostava de dar milho para os pombos, tinha uns pombos dele ali que eram de estimação, ele não gostava de pérolas, moleque usa as pérolas, ele nem chegava perto, né? Ele se tornou um bicho meio antissocial, coitadinho. Tá? Alguns de vocês que talvez sejam mais da velha guarda, o Walt Disney tinha um personagem chamado Ludovico von Pato, tá? Que ele aparecia sempre de jaleco com os cabelos assim, um pato com cabelo, né? Mas o Walt Disney pode tudo, um cabelo tudo esgradenhado assim, e todo mundo pensava que era isso em homenagem ao cara da teoria da relatividade, né? Mas não era ao Einstein, não era louco que nem o Tesla, né? Então vocês veem que terminou assim, ninguém hoje se lembra do Tesla, porém do Edison todo mundo sabe que o Edison inventou a lâmpada, mesmo que a gente saiba que a história não é bem assim. Bom, enfim, essa é uma parte histórica da eletrotécnica e eletrônica. Tá? Então, as máquinas que atualmente conhecemos não produzem energia, elas convertem energia, ou seja, energia elétrica, no caso do motor, né, em energia mecânica. Tá? Para que possam funcionar, assim como já dizia Lavoisier. Lavoisier dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Hoje em dia, eu acrescentaria um adendo aí a essa conversa de Lavoisier, desde que renda dinheiro. Se render dinheiro, a gente transforma. Se não render, a gente bota fora mesmo e não transforma nada e deixa aquilo e se dane ali, tá? Ou seja, nada pode ser criado, nada do nada.
apenas transformado de algo que já existe. Um exemplo disso é o nosso querido e velho liquidificador. Ele converte energia elétrica em energia mecânica, para que possa processar os alimentos. Fazer aquele suquinho, que hoje um suquinho com um gelinho dentro cai muito bem. Então, hoje, em face das grandes necessidades de se poupar a camada de ozônio da emissão de gases poluentes, os motores elétricos estão sendo largamente utilizados em veículos automotores. Já falei para vocês do Tesla, da empresa Tesla, tá? Que é do Elon Musk, tá? Mas não é o único que produz carro elétrico. Tá? Esses dias ainda eu estava olhando um Corolla híbrido, ou seja, gasolina e eletricidade. A GM tem carro elétrico, todas as montadoras têm seu carro elétrico. A maioria não vende aqui no Brasil ainda, tá? Mas nos Estados Unidos e principalmente na Europa, os carros elétricos vêm ganhando cada vez mais espaço. Tá? Por quê? Porque não emitem poluentes, não fazem muito barulho, tá? São mais silenciosos e não emitem poluentes. Então, gases poluentes como o dióxido de carbono, que é liberado nos escapamentos dos veículos automotores e das chaminés das fábricas, tem um grande poder de destruição da camada de ozônio. O funcionamento dos motores elétricos está baseado no princípio do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados em um campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica. Essa força é chamada de torque. Esse é o básico da coisa. Esse é o básico da coisa. Tu tem que entender, é isso. Mas o meandro de dentro lá, deixa para os eletrotécnicos. Tu tem que entender isso. Tá? Então, entra lá uma corrente elétrica, é aplicada uma tensão, lá gera um campo magnético, tem alguma coisa, esse campo magnético não é um campo estático, um motor trifásico, ele é um campo que gira, tá? Ele gira, é um campo girante, e conforme ele vai girando, ele vai fazendo com que aquela parte que está no meio lá, que a gente chama de rotor, ele vai girando e transformando essa energia elétrica em energia mecânica aqui na ponta do eixo. É isso, pronto, deu. Tranquilo. Sem inventar nada. Aqui, ó, agora nós já vamos para os motores elétricos monofásicos de fase auxiliar com capacitor de partida. Ó, aqui eu botei assim, ó, para vocês verem que, olha aqui, ó, ele tem aqui em cima o calombo, tá? Parece um camelo, um dromedário, com esse calombo aqui, mas isso aqui é o quê? É o capacitor. Tá? E aqui atrás, vocês vejam, ó, que ele tem um ressalto aqui, porque, além disso, ele tem um interruptor centrífugo. Esse interruptor centrífugo faz o quê? Faz com que, na partida, o capacitor esteja no circuito. Ele faça parte do circuito. Porém, quando esse motor atinge 2/3 da velocidade, 70%, 80%, 66%, por aí, da velocidade nominal, o interruptor centrífugo, plec, desliga, tirando fora o capacitor. Existem motores que o capacitor é permanente? Perfeito, existem, mas não é o objetivo do nosso estudo. Tá? Um dos que tem capacitor permanente, que eu sei que tem, é alguns que usam nos motores de controle remoto de portão de garagem. Controle remoto de portão de garagem, tu vai lá e vai abrir, tu vai ver lá um motor, tu vai ver que tem um capacitor ali do lado. Aquele capacitor não desliga nunca, ele está sempre ligado. Então, ele é um capacitor
permanente. É um motor monofásico, capacitor permanente. Tranquilo. É outro tipo de motor. Não é o mais utilizado nas indústrias, mas é utilizado. Tá? O motor do ventilador tem capacitor? Não tem capacitor nenhum naquela praga daquele ventilador lá. Eu procurei capacitor lá, desmontei uns 50, não montei nenhum, mas não achei o capacitor. Por quê? Porque ele é um outro tipo de motor elétrico que não precisa de capacitor para funcionar. O secador de cabelo é outro. Não precisa do capacitor para funcionar. Qual é o outro? Liquidificador. Não precisa do capacitor para funcionar. Mas tem os chamados motores rurais, que ele, ao invés de ter um calombo, ele tem um outro calombo aqui do lado. Ó. São 2 capacitores. É um capacitor permanente e um capacitor de partida. Tá? Então, é outro tipo de motor. Imagina para vocês se eu vou explicar todos esses tipos aí. Tá? Nós vamos precisar pelo menos de umas 40 horas aí, umas 40 aulas aí para a gente passar tudo isso. Então, o que eu fiz? Qual é o motor que mais se utiliza? Qual é o motor mais utilizado? É esse? Vamos ver esse aqui. Professor, mas eu queria ver o com 2 capacitores. Beleza. Fala comigo, eu te passo o material, eu te indico aonde tu buscar sobre esses motores. E depois tu tira a dúvida comigo, sem problema nenhum. Então, se tu tens, na empresa onde tu trabalha, tu tem um outro tipo de motor que não é esse aí, e tu quer tirar alguma dúvida, tranquilo. É só perguntar, dentro do meu conhecimento, eu vou te dizer. Se eu não sei, eu vou dizer, olha, porra, cara, não me lembro, hoje eu não me lembro, mas amanhã eu vou dar uma lidinha e passo para ti de novo. Tá? Então, do que é constituído esse negócio? Ó, aqui temos uma visão explodida. Ó. Tá? Essa visão explodida nos mostra que eu tenho uma carcaça, ó, aqui a tampa traseira, tampa dianteira, aqui tem umas hélicezinhas, que é para o arrefecimento, ou seja, para dar tirar um pouco do calor do motor, tá? Porque ele esquenta, realmente ele esquenta, tá? Aqui está o que a gente chama de rotor, por quê? Porque ele fica aqui dentro e ele é que roda. Tá? Aqui, ó, com as bobinas enroladas, fica o chamado estator. Estator por quê? Porque ele está estático, ele não se movimenta. Essa é a parte que está ligada à carcaça, então ele não vai se movimentar. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui o capacitor, aqui a tampinha do capacitor, tá? Essa tampinha aqui do capacitor é só para que não venha ninguém desavisado, meta a mão ali e arranque o capacitor, ou o capacitor fique jogando para lá e para cá, então eles colocam essa tampinha para o capacitor ficar bem acondicionado. Tem aqui o interruptor centrífugo, tá? Esse interruptor centrífugo é aqui, ó, tem o centrífugo e aqui é o pressostato, parece que está escrito aqui. Tá? Isso significa dizer o quê? Que, à medida que ele vai aumentando a velocidade, a força centrífuga vai fazer com que um contato que estava fechado abre. Só isso, a partir de uma força centrífuga dada pela velocidade. Tá? Então, é isso que tem. Então, o que ele faz? Ele desliga, além de desligar o capacitor, ele desliga também um enrolamento, chamado enrolamento de partida. Então, aquele enrolamento e o capacitor só servem na partida. Por quê? Porque, na verdade, eu preciso de um torque maior
na saída. Por quê? Porque está tudo parado, né? Pelo princípio da inércia, aqui o objeto tende a manter o que está fazendo, sem querer fazer outra coisa. Então, se ele está parado, ele vai tender a ficar parado, ele quer ficar parado, ele vai resistir à movimentação, assim como se ele está em movimento, ele vai resistir a ficar parado. Então, ele tem uma inércia. Essa inércia tem que ser vencida. Para que se vença essa inércia, a gente usa um rolamento de partida e o capacitor de partida. É para isso que ele serve. Para dar um torque a mais no início. Depois que ele atingiu aí 70%, 80% da velocidade, ele desliga. Por quê? Porque daí já não precisa mais, ele já venceu a inércia. Então, aí já está tudo numa boa, sem problema nenhum. Então, o motor monofásico que faz auxiliar com capacitor de partida possui 3 enrolamentos. 2 enrolamentos são chamados enrolamentos de trabalho. E o outro enrolamento é específico para a partida do motor. Por padrão, cada enrolamento é projetado para receber no máximo 127 volts. 127 ou 110. Tá? Independente da tensão que seja aplicada no motor. Vê bem, eu posso aplicar 220 no motor? Posso, mas o enrolamento só aguenta 127. Então como é que eu vou fazer isso? Calma que em seguida nós vamos ver. Tá? Os motores monofásicos disponibilizam 2 opções de tensão. As 2 opções de tensão é 127 ou 110 e 220. Basicamente isso. Pode ter algum, assim, um pouco diferente? Pode. Pode ter. Pode ser que a WEG fabrique alguma coisa, ou a Colbach pode botar lá um motor monofásico 220, 380, pode. 220, 440, pode. E mesmo que eles não fabriquem isso em linha, tu pode chegar e dizer, não, olha, eu quero um que seja 220, 440. Mas aonde que eu vou ter 220, 440, cara? Tu tá louco, Silvio, com o meu bolinha de cinamomo. Não, é que existem alguns lugares, como, por exemplo, no Goiás, na Bahia, no Mato Grosso, em que as propriedades têm em torno de 1.000 hectares, 2.000 hectares, 4.000 hectares, 5.000 hectares, uma fazenda, e no fundo dessa fazenda lá, não chega energia elétrica por uma concessionária. Então, o dono da fazenda precisa ter o quê? Um gerador. E esse gerador pode ser um gerador que gere tensão um pouco diferente do que a gente está acostumado na distribuição aqui, que é padrão, né? A distribuição aqui é padrão. Rio Grande é padrão o quê? 220, 127 ou 110. Em Pelotas é padrão o quê? 380, 220. Então, nós temos essas 2 situações padrões no Brasil. Mas o cara lá tem a sua fazenda, ele pode fazer o que ele quiser. Um cara, não me lembro o nome dele, ele tinha uma fazenda tão pequena, mas era tão pequena que ele tinha uma pequena central hidrelétrica na fazenda dele. Tá? Então, ele gerava energia elétrica para ele mesmo. Então, aí ele gerava conforme o gerador que ele comprou lá. O gerador que ele comprou lá era um gerador com tensão um pouco diferente, ele teria que ligar lá para a WEG, para fabricante de motores e pedir, eu quero motores especiais, transformadores especiais, e os caras fabricam, não tem problema. Para eles não custa nada. É só que é muito mais caro, lógico, né? Bom, vocês já estão vendo que o quê? Que eu fico conversando e falando um pouco mais do que
o que a gente vê aqui. Então, ó, esta figura mostra como são os enrolamentos. Tá? Claro que eles não estão dispostos assim, né? Eles estão enrolados lá dentro aqui, ó. Eles estão enrolados aqui dentro, ó, do estator, ó. Eles estão enrolados aqui dentro, ó. Tá vendo? É aqui dentro que eles estão enrolados. Estão colocados aqui e enrolados. Mas, para a gente poder entender, a gente faz isso aqui. Então, eu tenho um enrolamento, que é o pino 1 e o pino 3. Outro enrolamento, que é o pino 2 e o pino 4. E outro enrolamento, e aí sim, aí não é só enrolamento, eu tenho, entre o pino 5 e o pino 6, eu tenho um enrolamento, o capacitor e o interruptor centrífugo. Tá? Que este ramo aqui, ou este braço elétrico, só vai funcionar quando esse interruptor centrífugo estiver fechado, ou seja, na partida. Depois ele abre e isso aqui não faz mais diferença. Acabou, findou, terminou, deu o que tinha que dar. Tá? Então, ó, nós vamos analisar os motores que têm 6 terminais, porque temos motores com 4 terminais, motores diferentes. Tá? Então, nós vamos analisar esses com 6 terminais. Ah, professor, mas lá na minha empresa só tem de 4, como é que fica? Traz para mim. Se eu não souber, na hora, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar e vou te passar a resposta. Não custa nada a gente fazer isso. Até porque eu aprendo com isso. Vocês vão trazendo os problemas que vocês têm, eu vou aprendendo. Para mim é bom também. Tá? Então, ó, na caixa de ligação do motor monofásico existem 6 terminais devidamente numerados. Claro, isso aí estamos falando do novo, né? É um motor usado lá que tu puxa as pontas, não tem número nenhum, às vezes. Tá? E isto é um perigo. Isso é um perigo. Dá para a gente determinar? Dá. Eu não vou ensinar aqui para vocês, não vou ensinar porque não é o objetivo. Se tu puxar lá, olha que não tem nada aqui, chama o pessoal da elétrica, eles que se afumente com esse negócio aqui. Tá? Então, ó, na caixa de ligação do motor existem 6 terminais devidamente numerados. Para efetuar a ligação, é importante respeitar esta numeração e conseguir e conhecer seu significado. Isto vale para qualquer motor elétrico. No motor monofásico, a numeração dos terminais obedece a seguinte regra. Tá? Então, 1 e 2 são os terminais de início da bobina de trabalho. 3 e 4 são, 3 e 4 são os terminais do final da bobina de trabalho. Pessoal, é muito importante saber qual é o início e qual é o final da bobina. Porque se eu ligar atravessado, tá? Se for ligar elas, ligar atravessado, pode ser que o campo magnético de uma anule o campo magnético da outra. E o motor nunca vai partir. Ele vai ficar fazendo barulho, vai ficar gemendo, mas não vai partir, mas nem a pau. Por quê? Porque eu estou gerando um campo magnético aqui, sim. Esse campo magnético tem polaridade. A polaridade do campo magnético é a mesma polaridade do ímã, né? O ímã, você sabe, tem um norte e tem um sul. Se eu pegar e botar o norte com norte, sul com sul, o que eu faço? Eu tenho mais força magnética. Se eu colocar norte com norte
com sul e sul com norte, o que vai estar acontecendo? Eu vou ter uma diminuição na força magnética. Então, isso é importante. E por isso que é importante a gente saber aqui os números, tá? Para não fazer a ligação errada. No momento que faz a ligação aqui, ó, ao invés de eu ligar 1 com 2, que são as cabeças, e o 3 com 4, para ligar em 110, eu ligo o 1 com o 3 e o 2 com o 3 e o 1 com o 4 e ligo em 110. O motor não parte. Não parte. Por quê? Porque aqui está sendo gerando um campo magnético com uma polaridade. E aqui está sendo gerado outro campo magnético com uma polaridade invertida. E aí, não tem Cristo que faça o negócio funcionar. Tá? Os terminais 5 e 6 são os terminais do sistema de partida. Ó. Esses 5 e 6 são usados só na partida. E esta parte aqui, ó, essa parte da partida, é que determina o sentido de rotação. De acordo com que eu ligar aqui, eu vou fazer que ele gire para um lado ou gire para o outro. Tá? Então, é bem simples trocar o sentido de rotação de um motor monofásico desses. É só inverter o 5 pelo 6. No momento que tu inverteu o 5 pelo 6, tchau e graça, deu boa noite, e ele já está girando para o outro lado. Tá? Então, ó, associando os terminais de forma adequada, podemos definir a tensão de trabalho do motor e o sentido de rotação do motor. Ou seja, nós podemos fazer com que ele trabalhe em 110, em 220, que ele rode para a esquerda ou que ele rode para a direita. Ou seja, que ele vá no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nós podemos determinar isso. Tá? E isso é importante, porque em determinados momentos eu preciso que ele vá em sentido horário durante um tempo e depois ele vai em sentido anti-horário. Tudo depende da minha utilização. Tá? Quem pode mandar em tudo isso é o controlador lógico programado. Tá? Ele pode dizer para o motor, ó, agora tu pega e roda para a direita. Roda para a esquerda agora. Tudo isso ele pode dizer. Tá? Ele é um dos caras que pode dizer isso. Não necessariamente só o CLP, mas também o CLP. E quanto mais vai passando o tempo, mais o CLP vai tomando para si essa responsabilidade. Há pouco tempo, quem fazia isso eram as chamadas chaves de partida, tá? Eletromagnéticas. Tá? Agora, o CLP já começa a tomar essa função para ele. Por isso que a gente tem que entender como que isso acontece. Para quê? Para depois, quando a gente vai usar o CLP para fazer o motor girar, a gente saber exatamente o que está fazendo, né? Aqui, ó, ligação do motor para 127 volts ou 110. E aqui do lado, a ligação do motor para 220 volts. Vocês chegaram a estudar lá a parte de série paralelo? Se vocês estudaram a parte de série paralelo, vocês vão ver que aqui, ó, no caso de 127 volts, eles estão tudo em paralelo. Ó. Principalmente esta bobina aqui e esta bobina aqui estão em paralelo. Isso significa dizer que esta bobina e também esta bobina foram feitas para 110 volts ou 127 volts. Tá?
E essa bobina aqui, com esse capacitor aqui, também foram calculados para 127 volts. Eu posso fazer com que ele trabalhe em 220? Posso. Vejam, ó, eu tenho que fazer uma ligação entre o bobinado de trabalho. Ó, aqui eles estavam em paralelo, agora eles estão em série. Mas vejam vocês a malícia da coisa. Eu não posso entrar aqui, ó, com uma fase no número 3 e interligar o 1 com 2. Por quê? Porque, nesse caso, eu vou estar gerando um campo magnético aqui e aqui vou estar gerando um campo magnético contrário. Então, eu sou obrigado a pegar o final de uma bobina e ligar no início da outra bobina. Para quê? Para eu colocar as duas em série. E as duas vão estar gerando campos magnéticos que vão se somar. Então, isso é importante. E vejam que o 5 e o 6, eles sempre estão ligados a quem? Ó, aos 110 ou 127 volts. Ó. Se aqui tem 220, elas estão em série, as bobinas são iguais, então aqui eu devo ter em torno de 110 e aqui 110. Como ele está em paralelo com esta bobina aqui, ó, todo esse sistema aqui vai estar em 110 volts. Ó, a mesma coisa que aqui, ó, 110 ou 127, né? É basicamente a mesma coisa. Então, aqui, ó, eu tenho o 5 ligado ao fase e o 6 ligado ao neutro, ou vice-versa, tanto faz, né? Tá? Fazendo com que eu tenha o conjunto da série do enrolamento mais o capacitor ligado em 110 volts. Aqui, ó, eu tenho 110 para esse cara aqui e 110 para esse cara aqui. Por quê? Porque eles estão em série. Tá? Então, o capacitor e o bobinado estão ligados a essa bobina aqui, ó, que tem 110 volts sobre ela. Então, o que acontece? Eu nunca tenho aqui na partida mais que 110 volts. Ah, mas o motor pode ser aplicado 220? Pode ser aplicado 220, sem problema nenhum. Porém, aqui é aplicado só 110 volts. Tá? Só 110 volts, não tenho o que fazer. Bom, aqui já está dizendo, né? Para inverter o sentido, basta trocar o 5 pelo 6. Ou seja, o que eu faço? Eu desligo aqui, desligo aqui. Pego o 5, ligo junto com 4, pego o 6, ligo lá junto com 2. Aqui é a mesma coisa. Então, tanto faz se eu ligar ele em 110 ou 220, tá? Para mim inverter o sentido é só trocar o 5 pelo 6 e PT, saudações. Não preciso estar me preocupando, não, trocou o 5 pelo 6, tchau, graças a Deus, é isso que deu, pronto, acabou. Tá? Aqui tem uma observação importante, que é aquilo que eu tinha dito para vocês. Deve-se ressaltar que a numeração dos terminais, pois ela define a polaridade magnética das bobinas do motor. Uma bobina, ela tem uma polaridade magnética, ou seja, essa polaridade magnética vai fazer com que num lado dela tenha sul e no outro tenha norte. Tá? Se eu vou ligar elas em série, eu tenho que ter aqui norte, sul. Aí esse sul tem que ligar com o norte da outra aqui. E aí eu vou ter sul aqui. Se eu pegar do pino 1 ou pino 4, eu vou ter norte aqui e sul aqui. No final da bobina eu tenho sul e no início da primeira bobina eu tenho norte. Então, elas estão se somando. Se eu ligar o 3 com o 4 e tirar no 2, aí não.
Aí eu vou gerar nesta bobina, né, um campo magnético com polaridade invertida, que vai se anular com esse cara aqui. Então, eu tenho que ligar assim, ó. Ó, quando eu vou ligar em série, eu tenho que pegar o final de uma e ligar no início de outra. Tá? Se eu for ligar em paralelo, o que eu tenho que fazer? Ligo início com início, fim com fim. É isso. Tranquilo. Tá? Sem estresse nenhum. Então, por isso que é importante a gente conhecer a gente conhecer as numerações e os seus significados. Que o número 1 e 2 são os inícios de cada uma das duas bobinas de trabalho, e o 3 e o 4 são o final de cada uma das bobinas de trabalho. Lembrando sempre que ímpar e par. Então, a primeira bobina são os números ímpar. 1, início, 3, fim. O primeiro número ímpar, o mais baixo, é o início, o mais alto é o fim. A segunda bobina é par. O número par mais baixo é o início, 2. O número par mais alto é o fim, 4. Tá? Então, morreu. A gente não precisa ficar se preocupando com grande coisa. Por quê? Porque isso aqui é o que vai te dar início e fim de bobina. Tá? Aqui, ó. Aqui eu fiz um desenhozinho muito do sem vergonha, tá? Mas o que eu quis mostrar aqui para vocês é o seguinte. Se eu pegar e aplicar 127 volts no motor, ou 110 volts no motor, o que eu vou ter? Eu vou ter a bobina, as duas bobinas de trabalho, ó, a bobina formada pelo pino 1, pelo terminal 1 e o terminal 3, e a bobina formada pelo terminal 2 e 4, em paralelo, ó. 1 ligado no 2, 3 ligado no 4, ó. 1 ligado no 2, 3 ligado no 4. Não importa, as duas estão ligadas assim. Tá? Neste caso aqui, ó, 5 está ligado no 2, 6 está ligado no 4. O que significa isso? Que ele vai estar girando para um lado. Por exemplo, para o lado direito. Tá? Ele vai estar no sentido do ponteiro do relógio. Ó. Assim. Vai estar girando assim. Mas eu não quero que gire assim. Não quero. Eu quero girar ao contrário. Por quê? Porque a minha aplicação precisa que ele gire ao contrário. Então, o que eu faço? Eu venho e faço isso aqui, ó. Eu continuo aplicando 127, só que eu ligo o 6 no 2 e o 5 no 4. Faz com que, ao invés de ele estar girando assim, ó, nesse sentido aqui, ele passa a girar nesse sentido assim. Ó, lembra, ó, as duas bobinas continuam em paralelo aqui, ó. Uma tem paralelo com a outra. Início de bobina com início de bobina. Fim de bobina com fim de bobina. Bom, agora não quero mais. Eu quero botar em 220 volts essa bagaça. O que eu faço? Eu vou lá na caixa de ligação, puxo o fio para fora, desamarro tudo o fio, deixo tudo soltinho e ligo o 3 no 2, tá? O 4 eu ligo no neutro e o 1 eu ligo no fase. Bom, aí eu posso aplicar 220. Se eu ligar o 5 no 2 e o 6 no 4, como antes, eu vou ter girando para o mesmo lado de antes, né? Ou seja, sentido horário. Se eu inverter, mantiver as duas bobinas em série, ó, tá? Ó, se eu inverter, ligar o 6 no 2 e o 5 no 4, o que vai acontecer? Ele vai girar no sentido anti-horário.
Então, não importa. Não importa se ele está em 110 ou em 127. Tá? O que importa aqui é o sentido de giro. Então, nós temos duas situações para essa transparência, para esse slide. A primeira, as bobinas em série, ele é aplicado 127. A segunda, com as bobinas, a primeira com as bobinas em paralelo é 127. A segunda com as bobinas em série é 220. Tá? Então, não sei se vocês se lembram como identificar que está em série ou paralelo. Eu tenho uma maneira muito simples. Eu penso aqui, ó, que eu sou a corrente elétrica. Então, se eu sou a corrente elétrica e venho por aqui, ó, quando eu chego aqui, eu tenho dois caminhos. Se eu tenho dois caminhos, é porque os elementos estão em paralelo. Ó, se eu sou a corrente elétrica, eu chego aqui, ó, eu não tenho dois caminhos, eu só tenho um caminho. O caminho é passar por essa bobina aqui, né? Cheguei aqui no final da bobina, eu tenho um único caminho, que é vir para o 2 e passar através da outra bobina. Então, a mesma corrente que passa aqui, passa aqui. A mesma, não é igual, é a mesma. Então, o mesmo bichinho aqui que se movimenta na corrente elétrica é o mesmo bichinho que vai passar aqui, não é o outro bichinho, é o bichinho mesmo. Nesse caso aqui, ó, eu chego aqui, o que que acontece? Se divide, ó, vai um pouco dos bichinhos para cá e um pouco dos bichinhos para cá. Ah, aqui o número de bichinho que passa aqui pode ser igual ao número de bichinho que passa aqui. Mas lembram, o bichinho que está passando aqui não pode estar passando aqui. Então, quando os bichinhos que passam num elemento são diferentes dos bichinhos que passam no outro elemento, é paralelo. Ou seja, quando eu tenho aqui uma opção para os bichinhos, vou para cá ou vou para lá. Se eu dou opção para os bichinhos, é paralelo. Se eu não dou opção para os bichinhos, ó, ele é obrigado a passar aqui e depois passar aqui, eu não estou dando opção para ele. Eu estou dizendo, ó, tu vai por ali. Então, é série. Esses bichinhos, pessoal, falo em bichinho, que é para tentar dar uma amenizada aí, mas esses bichinhos são os elétrons, né? A corrente elétrica é formada de elétrons. Pessoal, eu vou pedir um minutinho de licença para ver se o Rafael consegue imprimir a lista de chamada da turma para eu ir fazendo para eu fazer a chamada para vocês, tá bem? Então eu peço que vocês fiquem um minutinho que eu só vou pedir para ele imprimir ali para mim, tá bem? Vocês me deem licença um pouquinho, tá?
Pessoal, agora vocês, por favor, liguem os microfones aí. Opa! Pessoal, por favor, liguem os microfones, que eu vou chamando aqui e vocês vão dizendo presente, eu estou aqui para mim saber que vocês estão aí. O André Farias. Logo. Não? O Davi. Não? Douglas. Não? Felipe. Presente. Aí. Igor. Ismael. Luciano. Pedro. Presente. Rafael Velho. Rafael Freitas. Presente. Presente. Presente, o Rafael Freitas, né? Isso. Beleza. Rogério. Valeu. Desculpe, Rodrigo. Presente. Rodrigo, presente. Rogério. Medeiros está presente, tá? O Rogério Medeiros está presente. E o Rogério Vieira? Esse não está. Tá bem. O Charles? Não está. E o Vitor? Tá ou não está o Vitor? Não? Então, tá. Beleza, pessoal. Pessoal, agradeço muito a vocês terem ficado comigo, tá? Se vocês não gostarem do desenrolar da aula, vocês falem comigo, me peçam que eu mudo a maneira de eu trabalhar com vocês, não tem problema nenhum. Pode falar na boa, não tem problema nenhum, tá? Beleza, pessoal, até amanhã. Amanhã a gente se vê de novo às 7 horas, tá bem? Valeu, até amanhã. Valeu, pessoal. Falou, até amanhã. Boa noite.